Semana Bíblica da Comunidade Católica Mar Adentro. 4 coisas que você precisa saber antes de começar a Léxio Divina. Olá, querido irmão, querida irmã, bem-vindos a esta nossa terceira noite do curso 4 coisas que você precisa saber antes de começar a Léxio Divina. Que bom que você está novamente nesta noite conosco. Vamos repassar rapidamente aquilo que vimos nas 2 noites anteriores. Fazendo uma recapitulação das 4 coisas, nós temos a primeira: a Bíblia tem certidão de nascimento e carteira de identidade. Então, nós pudemos ver que a Bíblia é composta por vários livros, 73 escritos, 46 do Antigo e 27 do Novo Testamento. Ela foi produzida num arco de 1.300 anos, 1.200 para o Antigo Testamento, 100 anos para o Novo Testamento. As 3 linguagens que foram usadas na Bíblia, hebraico, aramaico e grego. Aonde ela foi escrita, em que material, se nos referimos, então, cerâmica, papiro ou pergaminho. Como surgiu o Antigo Testamento ou o Novo Testamento? De uma tradição oral, passada de pai para filho, histórias de uma aliança entre Deus e o seu povo, entre a manifestação, a revelação de Deus que vem até seu povo no Antigo Testamento, através da palavra dos grandes mediadores como Moisés, Abraão, os profetas, os sábios, os reis, e no Novo Testamento, através da palavra definitiva do Pai, que é Jesus Cristo. O Verbo se fez carne. A palavra, vai dizer São Justino de Roma, que falou pelos profetas, a palavra que criou o mundo, a palavra que inspirou aos sábios, esta palavra sempre foi o Filho eterno do Pai. Este Filho se encarnou em Jesus Cristo, a palavra definitiva do Pai, e por ele nós temos a plenitude, ou seja, o completamento de toda a revelação. Quando morre o último apóstolo, a última testemunha ocular de Jesus, então a revelação, ela se encerra, a revelação pública se encerra por ali. Tudo o que temos que saber sobre a fé, Jesus nos revelou. É claro que isto está condensado e a Igreja, o magistério, através da tradição e da Escritura, deve interpretar o que cada coisa significa, abrindo, então, fazendo que aquilo que está condensado possa fazer sentido no tempo e na história da Igreja, até o momento em que o Senhor voltar. Segunda coisa que vimos, a Bíblia tem gêneros literários. Na Escritura, as coisas divinas nos são apresentadas ao modo humano. Gênero literário, portanto, em resumo, é o modo como um fato é exposto, dependendo por quem ele é narrado, para quem e com qual objetivo. Compreendemos aqui como, por quem, para quem e com qual objetivo. 4 pontos importantes. Gênero literário. Como, por quem, para quem e com qual objetivo. O que se entende quando se fala da verdade da Bíblia, ou seja, a verdade que está por trás de cada escrito, muito mais do que aquilo que está na litera, na palavra, é aqui na palavra escrita, é aquilo que a palavra quer nos dizer. E para isso é necessário buscar com profundidade o sentido literal, para podermos então navegar neste oceano que é o sentido espiritual. E neste sentido é que nós vamos para o terceiro ponto, que é a Bíblia tem sentidos. Vimos que a Bíblia tem um sentido literal, que é o resumo do primeiro, da primeira e da segunda coisa que vimos na primeira noite, e depois vimos que a palavra de Deus tem um sentido espiritual, que pode ser ele alegórico, moral ou anagógico. Alegórico significa a compreensão mais profunda dos acontecimentos, reconhecendo o seu significado em Jesus Cristo. O sentido moral aponta para a nossa instrução, para um senso de justiça e moralidade. E o sentido anagógico, nele podemos ver realidades e acontecimentos no seu significado eterno, o qual nos conduz em direção à nossa pátria. E o último
ponto, a última coisa que precisamos saber é que a Bíblia tem um step by step. Quais são os 7 magníficos passos para ler a Bíblia? Nós vimos então o primeiro, de baixo para cima, a oração, para ser iluminado. Então a oração nos faz subir esses degraus. A ideia de degraus é que nós vamos subindo na compreensão da palavra. Então por isso o primeiro está lá embaixo e vamos subindo até o 7º. O primeiro é uma oração para ser iluminado. O segundo é a leitura do texto. O terceiro é descobrir qual o seu contexto, seja o livro onde está escrito, a parte do livro onde está aquela perícope, aquela passagem, também o que vem imediatamente antes, o que vem imediatamente depois, porque isso nos pode revelar grandes coisas, segundo a intenção do autor. Nós temos a estrutura, então, muito parecido com a análise da língua portuguesa, então a introdução, o corpo do texto, como se divide o corpo do texto e a conclusão, e nós vamos colocar isso tudo na prática hoje. Um comentário, que pode ser, por exemplo, o comentário que os padres e leigos de nossa comunidade fazem para que todos os dias você possa se aprofundar na tua Léxio Divina, aquele comentáriozinho de 5, no máximo 7 minutos, ele pode nos ajudar dentro aqui da nossa meditação na Léxio Divina. E muito mais, né? Levar-nos a um conhecimento mais profundo. O 6º passo, só então, depois de tudo isso, nós fazemos a atualização do texto, trazemos o texto para a nossa vida. E, por fim, aquele que faz todo este percurso não deve parar no meio da escada, deve subir até o fim e encerrar, então, essa busca com tanto suor e lágrimas, essa busca que nos leva até o último passo, que é a oração. Mas rezar o texto, fazer que o texto se torne oração. E tudo isso nós vimos ontem, você pode conferir no 2º dia deste curso. Para podermos, então, fazer a Léxio Divina de um texto que foi escolhido para nós para esta noite, vamos rapidamente passar o que é a Léxio Divina, sabendo que não é a nossa intenção aqui explicarmos a Léxio Divina. Isso ficará para um outro momento. A nossa intenção aqui qual é? É podermos analisar, a partir desses 4 passos, um texto da Sagrada Escritura, tentando aplicar, para aqueles que já têm uma certa prática na Léxio Divina, aplicar estas coisas dentro de cada um dos passos da Léxio Divina, daqueles 4 passos. Mas, para aqueles que foram pegos de sobreaviso, que talvez não conhecem ainda a Léxio Divina, vamos lá, vamos resumir rapidamente. A Léxio Divina é a prática pessoal e determinada de escuta da palavra de Deus. Fazer a Léxio Divina é encontrar-se com uma pessoa, pois o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra de Deus é Jesus Cristo. O Verbo encarnado, então, é um encontro com uma pessoa. Todas as manhãs a palavra de Deus me desperta. Todas as manhãs o Senhor Jesus vem ao meu encontro para me dirigir uma palavra. Esta palavra se torna para nós, com a Léxio Divina, o momento privilegiado de diálogo com o Senhor Jesus Cristo. Através da sua palavra, entramos em diálogo com Jesus Cristo e de cultivo do relacionamento com a pessoa de Jesus. Então, quem tem um amigo se compraz, gosta de passar tempo com o seu amigo. A Léxio Divina não é um estudo exegético, no sentido literal da exegese. Não é aqui uma busca por uma compreensão científica profunda da palavra. E isto pode ser um estudo bíblico, mas a Léxio Divina é algo mais pessoal. Ela pode ser feita, sim, de modo comunitário, e nós percebemos que ali a mesma palavra, fala uma coisa para cada pessoa, e de modo extraordinário, a palavra se torna pessoal, viva em cada um dos participantes de uma Léxio Divina comunitária. Mas quando, todas as manhãs, e de preferência a Léxio Divina deveria ser matutina, porque a palavra que me dá, então, a agenda para o meu dia, que me mostra qual é a programação para aquele meu dia. Então, hoje você é convidado por Deus a perdoar. Hoje você é convidado por Deus a responder quem é Jesus.
Hoje você é convidado por Deus a ser curado na graça do seu divino coração. Enfim, o que a palavra te diz. Este relacionamento com a palavra, que não dura só naquele momento em que fazemos a Lexio Divina, mas se estende com a palavra recebida, se estende durante todo o dia, é esta palavra que de alguma maneira vai me curando e me fazendo um discípulo verdadeiro de Jesus. Curando de quê? Curando principalmente dos meus pecados, mas a conversão que vem da palavra, ela faz uma cura integral. A palavra cura, a palavra liberta, a palavra nos dá vida nova, porque a palavra é o próprio Jesus. E a Eucaristia não se opõe a nada disso, muito ao contrário. A Eucaristia, ela é para nós a concretização da palavra. A Eucaristia é a palavra feito carne, e a carne que se dá para nós em pão, para ser nosso alimento. Aliás, em uma igreja nós temos duas mesas das quais nós nos alimentamos, a mesa da palavra, ou o ambão, e a mesa da Eucaristia, ou o altar. É destas duas mesas que recebemos o nosso alimento, a palavra e a Eucaristia. Voltando para a nossa Lexio Divina, os 4 passos tradicionais são a Lexio, a Meditatio, a Oratio e a Contemplatio. Aqui nós temos um monge, mas também na representação do profeta, a quem o Senhor diz, pegue este rolo e coma. E ele vai dizer, na boca tinha um gosto doce, mas no estômago ficou amargo. Ou seja, é doce ao paladar e no estômago é como um elixir, é como um remédio, uma medicina que nos cura. Bom, essa é uma possível interpretação. Nós vamos pegar agora um texto da Sagrada Escritura, Mateus capítulo 25, versículos de 31 a 46. Pegue lá a tua Bíblia, tem agora a Bíblia em mãos, vamos juntos repassar este texto. O texto está aqui nos slides, mas é importante que você tenha a tua Bíblia em mãos para quê? Para que você possa, quando passarmos então o texto para frente nos outros tópicos, ainda ter o texto em mãos e podermos assim nos colocar diante do Senhor naquilo que Ele está nos dizendo. Quem já faz a Lexio Divina sabe que na leitura, no primeiro passo que é a leitura, nós então pedimos que o Senhor nos dê a graça de chamar a nossa atenção com um versículo em particular, com um movimento da palavra, com algum verbo, com algum personagem, algo que me atira a atenção, ou seja, algo que de alguma maneira me chama a atenção mais do que as outras coisas. Por isso é importante que agora você tenha em tuas mãos a palavra de Deus e possa então ter esta palavra em tuas mãos. Convido você agora com a palavra em mãos. Espero que toda essa premissa tenha dado tempo de você pegar lá no quarto correndo a tua Bíblia. Então agora pegue a tua Bíblia e coloque a tua Bíblia perto do teu coração. E de maneira muito particular, então, que você reze comigo a oração do Espírito Santo, pedindo-lhe a graça de podermos ser iluminados pela sua luz para fazer este momento de Lexio Divina juntos. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Maria, Mãe do Verbo de Deus encarnado, rogai por nós. Pegando a nossa palavra, nós lemos então, nesta versão, que é a versão litúrgica, o último julgamento, julgamento final. Este evangelho será lido neste ano de 2020, durante a festa de Cristo Rei. Nós estamos no ano A. A introdução, que sempre se lê na missa,
Vocês vejam, ela é apenas uma introdução colocada para que possamos então entrar no texto, mas ela não faz parte necessariamente do texto. Então, normalmente começa naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos. Isto não está na Bíblia, mas, bom, esse é apenas um detalhe. Vamos passar, os versículos estão separados por parágrafo. Nós vamos então passando aqui os versículos. E a divisão que foi feita, ela já nos ajuda a compreendermos um pouco da estrutura do nosso texto. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer. Eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: Em verdade, eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer, eu estava com sede e não me destes de beber, eu era estrangeiro e não me recebestes em casa, eu estava nu e não me vestistes, eu estava doente na prisão e não me fostes visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso e não te servimos? Então o rei lhes responderá: Em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, então passamos aqui 3 dos passos que são próprios dos 7 passos, né? Os 7 maravilhosos passos, para vocês perceberem, não existe contradição entre aqueles 7 passos para ler a Bíblia com os 4 passos da Léxio Divina. O primeiro passo foi a oração, e a oração precede sempre a Léxio Divina. O segundo passo foi a leitura. O primeiro passo da Léxio Divina é a leitura. O terceiro passo dos 7 magníficos é o contexto. O contexto já entra aqui na meditação. Vocês têm aqui em cima, logo abaixo de Léxio Divina, o passo, então, da Léxio Divina, que é a meditação, e aqui na nossa caixa, em negrito, o contexto, que é, então, um dos passos dos 7 passos. Contexto. Vamos lá para o nosso contexto deste evangelho, que foi apenas lido. Nós estamos no capítulo 24 e 25 de Mateus, onde se encontra o último grande discurso de Mateus. Dizíamos então,
nas noites anteriores, Mateus divide o seu evangelho em 5 grandes discursos. Para quê? Para mostrar que Jesus, quando fala, é como um novo Moisés. Moisés recebe, então, no monte as tábuas da lei. As tábuas da lei representam para nós, de maneira muito particular, a essência daquilo que é o Pentateuco, os 5 grandes livros que se diz tradicionalmente foram escritos por Moisés, o grande legislador, o grande mediador e intercessor entre Deus e os homens. Jesus é como Moisés, porque Moisés, lá em Deuteronômio, ele havia dito, ele havia afirmado, virá um profeta maior do que eu. E então Mateus, compreendendo o valor destas palavras contidas no Antigo Testamento, vai mostrar com esta escolha de dividir o Evangelho em 5 grandes discursos, reunindo então aquilo que Jesus fez e falou, ele vai reunir as palavras de Jesus, ou seja, aquilo que Jesus falou, em 5 discursos, mostrando este paralelo com o Pentateuco, a Torá, os 5 primeiros livros da nossa Bíblia, que são o coração da revelação para os judeus. Este discurso, então, se chama discurso escatológico, ou seja, um discurso que se refere ao final, à vinda última e gloriosa de Jesus, ao fim dos tempos. Mas a motivação de olhar para o fim dos tempos não é amedrontar ninguém. A motivação de olhar para o futuro é viver bem o presente. Então, olhamos para o futuro para podermos viver bem o momento presente. Nós temos aqui descritas, então, na palavra de Deus, de maneira especial no Evangelho de Mateus e de Lucas, isso fica bem claro, as 2 vindas de Jesus. A primeira vinda foi uma vinda humilde no presépio, em Belém, no nascimento humilde do Salvador. A segunda vinda será uma vinda gloriosa. São Bernardo, de maneira particular, mas também Santo Agostinho, vão falar que Cristo vem a nós a todo instante e vão dizer, portanto, que entre a primeira vinda do Salvador, na humildade e no escondimento do presépio, e a última vinda gloriosa, em que ninguém terá dúvidas que aquele é o Filho de Deus que retorna para salvar então os justos e dar a justa recompensa a cada um de seus fiéis, entre essas 2 vindas há uma vinda intermediária. É o Cristo escondido que vem a nós. Sim, o Cristo vem a nós através de cada Eucaristia celebrada, o Cristo vem a nós através da sua palavra, mas o Cristo também vem a nós escondido em cada um de nossos irmãos. Então, Santo Agostinho vai dizer, tenho medo do Cristo que passa, de não reconhecê-lo. E é por isso que o convite do discurso escatológico do Evangelho de São Mateus é para que estejamos sempre vigilantes. Vai dizer a respeito das 2, da primeira e da última vinda do Senhor, São Gregório Magno. Aquele a quem não quiseram escutar quando se apresentou humilde, eles o verão descer em grande poder e majestade, e experimentarão o seu poder, tanto mais rigoroso quanto menos dobrem agora a cerviz do coração ante a paciência dele. Ainda como parte do contexto, podemos ver, como afirmávamos ontem, o que vem antes deste evangelho. Nós temos aqui 2 parábolas, na verdade 3. A parábola do servo fiel, a parábola das 10 virgens e a parábola dos talentos. Todas elas nos colocam, então, em uma atitude vigilante. E dividem, na verdade, como aqui o exemplo mais claro fica na parábola das 10 virgens, e dividem os fiéis em 2 grupos, aqueles que estão atentos e aqueles que não estão atentos à vinda do Senhor. Qual o gênero literário do nosso texto? Bom, aqui fica um trabalho para a tua pesquisa. O que podemos dizer a partir destes elementos que temos aqui é que existem elementos próprios de uma parábola. Então, quais elementos são próprios de uma parábola, né? A descrição
dos cordeiros, dos cabritos. Então, por exemplo, é uma descrição de uma parábola. Mas não só. Não podemos tomar esta última parte do capítulo 25 como uma simples parábola, como as parábolas que a antecederam. Não podemos, não é uma simples parábola. Mas que gênero literário é então? Bom, aqui, como eu te disse, fica o trabalho da pesquisa. Nós não devemos também tomá-la como uma simples descrição cinematográfica daquilo que vai acontecer no fim dos tempos. É claro que aqui Mateus não está querendo dizer a ninguém exatamente como será aquele último dia, mas a verdade daquilo que está expressa é uma outra coisa, muito mais profunda, aliás. Se quiser pensar que será assim, não tem problema. Na verdade, ninguém sabe como será. Jesus não nos revelou. Mas se você quiser pensar que será desta forma, como ele coloca nesta página da Bíblia, fique à vontade. Né? A grande questão vai muito mais além disso. Aqui nós temos uma descrição, de alguma maneira Mateus recorda esta descrição, este discurso de Jesus para nos colocar em alerta. Pensando no futuro, devemos viver bem o presente. Então, o ponto central é este. Um detalhe interessante aqui. Mateus, ele não costuma, no seu evangelho, colocar Jesus como juiz. Em nenhum outro evangelho nós temos aqui a descrição de um Jesus juiz. Mas, neste momento, o juiz é o filho e não o pai. Quem julga aqui é o filho, é o rei e não o pai. Vamos passar para um outro ponto, que é a estrutura. Dentro, então, do nosso texto, nós podemos colocar aqui os pontos, né? A introdução e a conclusão. E entre a introdução e a conclusão, podemos destacar o diálogo entre o rei e as ovelhas, o diálogo entre o rei e os cabritos. Então, o diálogo começa com o rei, convidando as ovelhas para virem para a felicidade e o reino eterno, e estes homens não entendem o que o rei está lhes dizendo. Ele diz: Senhor, quando foi que te tratamos assim? E então o rei vai dizer: todas as vezes que fizestes isso a um destes pequeninos. Da mesma maneira, num paralelo perfeito, Jesus vai dizer que o rei falará então agora, entrará em diálogo com os cabritos. E os cabritos, eles então perguntarão da mesma forma: Senhor, mas quando te tratamos assim? E o rei lhes dirá: todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. E por fim, vem a sentença final. Vamos passar, vejam, nós passamos aqui a estrutura, nós vamos agora para o comentário. Para o nosso comentário, vamos aqui então pegar, a princípio, 2 diálogos. O primeiro diálogo: o rei acolhe as ovelhas e convida-as a tomar posse da herança do reino. Vamos voltar para o nosso texto. A introdução: o Filho do Homem virá na sua glória. Nós temos aqui uma imagem majestosa do Filho do Homem, acompanhado dos anjos, da mesma maneira que descreve a vinda do Filho do Homem o livro de Daniel, um livro apocalíptico do Novo Testamento. E este Senhor se assentará em seu trono glorioso. Como nós temos no Apocalipse do Novo Testamento, a Deus sentado num trono glorioso, rodeado por anciãos, rodeado por criaturas celestes. Então, nós temos aqui, por exemplo, um versículo que nos remete a um gênero apocalíptico, um gênero literário apocalíptico. Nós temos a grande descrição ainda na introdução dos povos, todos os povos da terra
serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Mas como assim todos se apresentarão ao Senhor? Não seria mais correto que só os cristãos se apresentassem diante do Senhor? Na verdade, não. O Senhor Jesus está nos dizendo: todos os povos da terra, todos os homens de todos os tempos se apresentarão diante do Filho do Homem para o julgamento. E ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Existe aqui um elemento bem próprio da imagem rural daquele povo. Vocês vejam, as ovelhas, por causa da sua lã, não têm necessidade de serem separadas à noite. Mas os cabritos, porque não têm lã como as ovelhas, eles precisam serem colocados num lugar coberto durante a noite. Então, de fato, o pastor, todas as noites, ele faz uma separação entre ovelhas e cabritos. As ovelhas ficam, então, no redil, mesmo no aberto, no ar livre, não tem problema nenhum para elas. Lembramos aqui que a região desértica onde Jesus se encontra, o clima é muito calor durante o dia, muito frio durante a noite. Então, nós temos a descrição de uma separação, ovelhas e cabritos, que era algo comum que acontecia, porém aqui assume um contexto, aqui assume uma dimensão muito maior de uma separação definitiva. Nós temos essa imagem da separação em muitos outros evangelhos. Podemos citar aqui, por exemplo, o evangelho da pesca. Então, a parábola da pesca. O pescador vai, pesca, tudo aquilo que vem na rede ele pega e leva para a praia. Na praia ele se assenta e separa os peixes bons dos peixes maus. Nós temos ainda a parábola do joio e do trigo. Cresce o trigo, cresce também o joio, porque quando são plantas pequenas são idênticas. Então não dá para separar ainda pequenas as plantas de joio e de trigo, mas quando crescem, então vem o ceifador, recolhe o trigo nos seus celeiros e joga o joio para ser queimado. Aqui tem dois exemplos, por exemplo, daquilo que temos aqui, a separação das ovelhas e dos cabritos. Colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Lembramos que a direita, na imaginação, na mentalidade judaica, na mentalidade dos hebreus, do povo de Jesus, a direita é o lugar de honra, é o lugar do primogênito. Então, Deus chama as ovelhas para ficar neste lugar de honra. Concluímos aqui esta introdução. Passamos agora para o corpo do texto, a primeira parte, o primeiro diálogo. O primeiro diálogo nós podemos dividi-lo em dois: a fala do rei e depois a indagação das ovelhas e a resposta do rei. Então, duas partes, aqui divididas como está no nosso texto. O rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, recebei como herança o reino. Então aqui nós temos algo ligado ao reino de Deus. O que é o reino de Deus? O reino de Deus deve ser compreendido não em um modo estático, um lugar ou uma situação, mas deve ser uma ação. Ou seja, o reino de Deus é muito bem entendido quando nós pensamos no reinar de Deus. Ou seja, onde Deus é acolhido, onde Deus é honrado e amado, ali já começa o reino de Deus. Ali está presente o reino de Deus, onde Deus é acolhido, onde Deus é aceito, onde Deus é proclamado o Senhor da vida e da história daquelas pessoas, daquele povo, daquela família. Ali já está acontecendo o reino de Deus. Mas para que Deus seja acolhido, existe uma condição. E nós vamos ver então porque São Mateus nos lembra as palavras de Jesus lá no começo do seu evangelho. Ele vai dizer assim, Jesus vai dizer assim, no final do Sermão da Montanha, do primeiro discurso do evangelho de Mateus: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus.
Então não basta apenas a figura, a imagem, o externo, porque o rei, o pastor, não julga pelas aparências, mas vê o coração. O homem vê as aparências, vai dizer então o profeta ao pai de Davi. O homem vê as aparências, mas Deus vê o coração. Se não lembra dessa passagem, procura lá agora, ou depois, melhor dizendo, e você vai perceber então o profeta Samuel falando com o pai de Davi. O pai de Davi apresentou todos os seus belos e fortes filhos, e Davi, que era o mais novinho, mais mirradinho, só tinha boa aparência, mas de força não tinha muita coisa. Ele estava lá cuidando do rebanho, então o profeta vai dizer, não é nenhum desses, chame o teu último filho que não está aqui conosco, pois o homem vê as aparências, mas Deus vê o coração. Então não é aquele que diz Senhor, Senhor que entrará no reino dos céus. Atenção, belas palavras na oração não me garantem o reino dos céus, mas é a obediência à palavra do Senhor. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas só quem obedece ao Pai. E obedecer no quê? O evangelho de hoje nos deixa claro. Eu estava com fome e me destes de comer. Eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Nós temos aqui 6 obras de misericórdia que a igreja enumera. Ainda há mais uma que não está neste elenco, porque o elenco não quer ser exaustivo. Ele nos coloca uma realidade bem clara de necessidades materiais, que podem ser interpretadas também como necessidades espirituais. Nada nos impede de compreendermos desta forma e vamos então fazer também essa análise. Mas veja bem, a última obra, antes de passarmos para frente, a última obra de misericórdia corporal que a igreja assinala para nós é enterrar os mortos. Então, a oração pelos mortos, dar uma digna sepultura, velar os mortos, tudo isso é uma obra de misericórdia corporal. O interessante aqui no versículo 35 e 36 é que o Senhor se identifica com aquele que estava com fome, aquele que estava com sede, aquele que era estrangeiro, aquele que estava nu, aquele que estava doente ou que estava na prisão. O Senhor, ele vai dizer, era eu que estava lá. Lembram das palavras de São Bernardo, que estava nos dizendo então há pouco, existe uma vinda intermediária. O Cristo escondido vem a nós a cada momento. Aqui fica um desafio para você e para mim. Que ainda neste dia, ou talvez amanhã, durante o dia, nós possamos ver quantas vezes o Cristo nos visita desta maneira. Quantas vezes seremos visitados por Cristo no dia de amanhã? Ao final do dia, poderemos nos perguntar, será que eu respondi positivamente a cada vez que Cristo me visitou? Muito bem. Nós estamos aqui com um paralelo de uma passagem de Atos dos Apóstolos. Vocês se lembram quando Saulo estava a caminho de Damasco para aprisionar os cristãos daquela comunidade de Damasco? Ele tem uma experiência extraordinária a caminho de Damasco. Cai em si, melhor dizendo, não cai de si. Paulo cai em si. É porque eu estava pensando aqui no cavalo, daquela grande pintura de Caravaggio, né? Onde Paulo está caindo de um cavalo. Na verdade, em Atos dos Apóstolos não aparece em nenhum lugar que Paulo tinha um cavalo. Pode ser que Paulo tinha um cavalo, mas a ideia não é que Paulo caiu do cavalo e se machucou. A ideia é que Paulo cai em si. Ele entra em contato com uma realidade profunda, com uma verdade profunda da sua vida, que, veja, sem a ação de Deus ele não conseguiria. Certamente, tudo que coloca em movimento a conversão de Paulo começa ali
com o escândalo que foi para ele a morte de Estevão. Ele consentiu com a morte de Estevão, mas de alguma maneira, certamente o testemunho de Estevão naquela hora mexeu muito com Paulo. E isso fica claro, porque a caminho de Damasco, mesmo com todo aquele ímpeto, nem chamo de ódio, porque Paulo acreditava que estava fazendo certo. Mas Deus pôde mostrar-lhe, então, a verdade, então, como dizíamos, uma verdade profunda. E Paulo cai em si. Deus o ilumina. Lucas vai dizer que Paulo vê uma grande luz. Paulo vai dizer, não, eu vi Jesus Cristo. Jesus Cristo falou comigo. E Jesus Cristo lhe pergunta, Saulo, Saulo, por que me persegues? E aqui compreendemos uma realidade profunda que foi objeto de estudos, inclusive de nossa comunidade, há algumas semanas atrás, que é a igreja como corpo místico de Cristo. Paulo estava perseguindo a igreja, mas Jesus vai lhe perguntar, Saulo, Saulo, por que me persegues? E aqui compreendemos, a igreja é o corpo de Cristo. Quem persegue a igreja está perseguindo Cristo. Quem martiriza a igreja está mais uma vez pregando cravos na mão de Jesus, nos pés de Jesus. Está mais uma vez colocando na sua cabeça coroa de espinho. E é verdade que nos nossos dias a igreja é perseguida de uma maneira extraordinária. As autoridades fingem que não veem. Fingem que não está acontecendo nada. Dizem que é a igreja quem persegue as minorias, mas, na verdade, aquela que é mais perseguida em nossos dias é a igreja. Basta pensar em quantos cristãos são martirizados no Oriente, e nós nem sabemos, nem ouvimos nenhuma notícia nos jornais de nosso país. Por que será? Voltando para cá, para o nosso texto, compreendemos, por exemplo, que aqui também Jesus se mostra presente na igreja, nos membros da igreja, que são o seu corpo. A igreja é o corpo místico de Cristo. Isto fica muito claro na primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Certamente Paulo compreendeu bem aquela visão no caminho de Damasco, quando Jesus lhe dizia, porque me persegues? E a partir daí ele pode desenvolver uma teologia maravilhosa, mostrando que a igreja é o corpo de Cristo e nós somos membros desse corpo. Ninguém pode ser a cabeça, porque Jesus é a cabeça deste corpo. E veja bem, Santa Teresinha foi mais esperta do que nós e ela já escolheu neste corpo ser o coração. Então ninguém pode ser o coração porque Santa Teresinha já escolheu ser o coração. Bom, mas nós podemos ser um membro do corpo de Cristo. E não importa qual membro nós somos, o que importa é que nós possamos então agir coerentemente com a nossa pertença a este reino. Voltando aqui, Jesus se configura com os menores do reino. E nós percebemos que os justos, eles nem percebem que fizeram, porque fizeram com tanta gratuidade, fizeram para o Senhor, porque amando a Deus, o justo, ele é capaz também de amar o seu irmão. Então ele faz o bem por amor a Jesus Cristo. E talvez ele nem percebe que aquele bem feito foi feito para o próprio Jesus. E isso é maravilhoso, porque não é uma ação interesseira. O justo descrito na parábola, ele faz algo de bom para Cristo sem mesmo saber que era Cristo presente no irmão. Então não há aqui interesse algum. É o bem pelo bem. É o bem na sua gratuidade, na sua generosidade. Porque Deus me amou e me beneficiou tanto em minha vida, eu posso fazer o bem aos meus irmãos, sem olhar a quem. Como vai dizer o ditado, os justos lhe perguntarão, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá. E aqui, em verdade,
Enaletos, em grego, ele nos designa algo de muito particular, é uma verdade muito profunda. Quando Jesus vai dizer, em verdade vos digo, na língua de Jesus, em aramaico, seria amém, amém, eu vos digo. Ou seja, exatamente assim, eu confirmo, eu dou veracidade a esta palavra que agora eu te digo. Ou seja, uma palavra de peso. Então o Senhor vai dizer, em verdade eu vos digo, eu vos declaro que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Jesus chama os pequeninos do reino de seus irmãos. Porque em Jesus, de fato, nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos porque o Filho unigênito de Deus nos deu a graça da filiação divina. No prólogo de São João, ele vai dizer a todos aqueles que acreditaram, ele deu o poder de se tornarem filhos de Deus. E assim Jesus chama cada um desses filhos de Deus de seus irmãos. Nós temos aqui um dado interessante, um fato interessante. No Evangelho de Mateus, todas as vezes que aparece a palavra pequenino, os pequenos do reino, são eminentemente os discípulos de Jesus. Neste momento, nós podemos compreender aqui que os pequenos são os discípulos de Jesus, muitas vezes maltratados e martirizados, os cristãos, a comunidade dos cristãos, mas a leitura desta última página que antecede o Evangelho da Paixão nos abre a compreensão para perceber que todos os que sofrem são considerados irmãos de Jesus. Porque Jesus se faz próximo a todo aquele que sofre. E assim nós temos uma maravilhosa realidade na ação caritativa da Igreja. Quando nós estamos diante de um irmão necessitado, nós somos para ele que está necessitado, a presença de Jesus, que como um pastor vem cuidar daquele que está doente. Mas ele também para nós, aquele que está doente, aquele que sofre, aquele que é pobre, ele naquele momento se torna para nós a presença de Jesus, porque servindo a ele eu estou servindo Jesus. Então, que maravilhoso encontro entre a presença de Jesus naquele que serve e a presença de Jesus naquele que é servido. Há um mistério mais maravilhoso do que este? A presença de Jesus manifestada no serviço da caridade. Que coisa fantástica. Depois, o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda, num paralelo perfeito com a primeira parte, porém ele vai dizer agora, não vinde benditos, mas ele vai dizer, afastai-vos malditos. Afastai-vos de mim, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer, eu estava com sede e não me destes de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente e na prisão e não me fostes visitar. Eles também perguntarão, Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso e não te servimos? Então o rei lhes responderá, em verdade, mais uma vez aqui a presença desta palavra, né? O amém, amém, eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim mesmo, a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos, em outras palavras, traduzindo aqui justos, aqueles que fizeram a vontade do Pai, os justos irão para a vida eterna. Estes irão para o castigo eterno, enquanto aqueles que fizeram a vontade do meu Pai que está nos céus irão para a vida eterna.
Como compreender que Deus pode castigar desta maneira os homens? Deus não castiga. E Deus não condena ninguém ao inferno. Existe uma autocondenação. São as nossas ações, são as ações daqueles homens chamados de malditos, certamente com muita dor da parte do rei, que fazem que eles escolham o inferno, porque em vida já escolheram estar longe de Deus. Deus não condena, é o homem que se condena pelas suas próprias ações. Qual é o critério que o rei utiliza para colher uns e rejeitar outros? Certamente um quadro dramático nós temos diante de nós. Um rei a interpelar os seus discípulos acerca do amor que partilharam com os irmãos, sobretudo com os pobres, os débeis, os desprotegidos. A resposta, qual critério, nós podemos perceber no egoísmo, o fechamento em si próprio, a indiferença para com o irmão que sofre, não tem lugar no reino de Deus. E por isso, quem insistir em conduzir a sua vida por esses critérios, ficará à margem do reino, ou seja, escolhe ficar fora do reino. É uma escolha humana. A liberdade do homem é o maior dom de Deus e também a maior tragédia. Porque a liberdade nos dá a graça de escolhermos o que fazer. E é exatamente por isso que podemos ter uma página como essa do Evangelho que estamos lendo. Os pequeninos são membros do corpo de Cristo, que é a igreja, a comunidade eclesial. Não amá-los é não amar Cristo. E aqui nós temos mais uma leitura que corresponde ao Evangelho de hoje, que nós estamos meditando, que é 1 João 4:20, onde se fala do amor. Deus é ágape, Deus é amor. Se alguém disser amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Podemos dizer aqui com as palavras do Evangelho de hoje, se alguém disser amo a Deus, mas não cuida do seu irmão necessitado, é mentiroso. E tem pessoas que têm fome de comida, mas tem pessoas que têm fome da palavra. Tem pessoas que estão nus porque não têm o que vestir, mas tem aqueles que são nus pela falta de dignidade humana. Tem aqueles que estão presos nas cadeias, mas tem aqueles que estão presos nos seus próprios pecados. Então, como dizíamos, há muitas formas de fazer a caridade. Aquele que não ama seu irmão a quem vê, é incapaz de amar a Deus a quem não vê. Passamos do comentário para a atualização. O critério usado por Jesus para definir quem é uma pessoa de sucesso é a capacidade de amar o irmão. É um critério muito diferente do mundo. No mundo, um homem de sucesso é um homem que tem dinheiro para fazer aquilo que quer. Um homem de sucesso é um homem que tenha liberdade, que tenha poder sobre outros homens, que tenha poder financeiro, que tenha poder em alguma instituição, de maneira que ele pode dizer e as coisas acontecem. Mas, no Evangelho, um homem de sucesso é um homem que tem capacidade de amar o irmão. Nós cristãos, podemos já atualizando o texto, nos perguntar, temos consciência disso? Que o critério do mundo é diferente do critério de Deus? E nós nos sentimos responsáveis por todos os irmãos que sofrem no corpo e na alma? Se pensarmos que os únicos pobres são os pobres economicamente falando, nós estamos vivendo aqui ainda aquilo que condenamos, que é um utilitarismo, que é uma economia desenfreada, que é uma lei do mais forte, porque tudo no nosso mundo gira em torno da economia, do dinheiro, eu quero dizer, do dinheiro, para ser bem claro, e do poder.
mas esses critérios são critérios mundanos. Nós devemos perceber que existem, e vai dizer o Papa Bento XVI, muitos tipos de pobreza no mundo. Existe aquele que é pobre de fé, que não tem fé, e ele é pobre. Pode ter muito dinheiro, mas não tem fé. Existe aquele que é pobre de cultura. Existe aquele que é pobre de relações, está sozinho, está abandonado em uma casa de repouso, uma casa de anciãos. Talvez tenha muito dinheiro, mas é pobre de relações. Então, quanta pobreza existe no mundo, para além daquela econômica. Vivemos com seriedade o amor ou nossa religiosidade é descomprometida com o outro, no qual se manifesta Jesus? Muitas vezes a nossa religião, ela se transforma em uma religião meramente terapêutica. Vou à igreja para me sentir melhor. Vou à igreja para ficar um pouco mais em paz. Vou à igreja porque estou precisando de algo. Então, nós não devemos pensar que a nossa religião é uma religião terapêutica, no sentido de ficar massageando o nosso coração, massageando a nossa mente. Não, Deus é um Deus exigente. E a religião cristã católica, ela é exigente. Você está disposto a arcar com as exigências da nossa fé, sabendo que, como vai dizer o Papa Paulo VI, ser cristão não é fácil, mas é feliz quem é cristão. Ser cristão não é fácil, mas é feliz quem é cristão. Um verdadeiro cristão se depara com a palavra e treme. A palavra de hoje é algo que nos faz tremer, e se não faz tremer, alguma coisa está errada. Porque Jesus nos coloca muito claro qual o critério do discernimento do reino de Deus. Querido irmão, depois dessa atualização, podemos aqui passar para a nossa oração final, que é o terceiro passo da Léxio Divina, e o último dos 7 magníficos passos para ler a Bíblia. Pedir a Deus que nos ajude e nos dê a graça de podermos encontrar Cristo em cada irmão que sofre, viver uma religião com seriedade, levar a sério o nosso compromisso com todos os irmãos, com a comunidade eclesial, sabendo que nós somos membros do corpo de Cristo. Que então, ao encerrarmos essa transmissão, você possa fazer uma oração fervorosa, pedindo a Deus que te dê a graça de colocar em prática este evangelho que apenas meditamos. O último passo da Léxio Divina é a contemplação. A contemplação se faz no silêncio, onde nós ouvimos ecoar então esta palavra em nosso coração, onde nós vemos esta palavra, ela se irradiar em nossa vida e transformar o nosso interior, transformar o nosso modo de ver. E é assim que a palavra age, não de maneira mágica, mas de maneira espiritual, religiosa, tocando o nosso coração, rasgando o nosso coração como uma espada de 2 gumes. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Muito bem, querido irmão, chegamos ao fim deste último encontro e também desta semana bíblica. Agradeço muito a todos os que participaram conosco, toda a nossa comunidade se alegra com você que pôde viver conosco estes momentos. E fica aqui a grande novidade nesta semana bíblica, que será a possibilidade, então aberta agora pela nossa comunidade, de termos novos cursos online através de uma plataforma que será em breve tempo implantada no nosso site. Você é convidado a fazer e também a convidar outras pessoas para que estejam conosco, porque um dos serviços de nossa comunidade é a formação. Queremos formar homens novos, mulheres novas para um mundo novo. Homens e mulheres capazes de construir um mundo novo, capazes de construir o reino de Deus, de proclamar Jesus como Senhor. Aquele Jesus que encontramos hoje na palavra, na Eucaristia, em cada irmão que sofre, um dia ele nos receberá
no reino eterno. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Curta a nossa live, deixe seu comentário para que nós possamos, então, ter uma visualização ainda maior e para que outras pessoas possam, então, ter acesso a esse vídeo, a esse conhecimento, a este curso, que se pôde fazer bem a você, certamente poderá fazer bem também a outras pessoas. Deus te abençoe. Até a próxima.